Então, a gente vai para a aula 28, a gente vai ver figuras de linguagem agora. Mas antes disso, é importante a gente ver a diferença entre denotação e conotação. Então, a denotação é quando a gente tem o sentido literal da palavra. Então, aquele primeiro significado, o significado literal da palavra. Então, por exemplo, baleia é um mamífero. Baleia que está com o sentido literal dela. Hibisco é uma planta que pode ser utilizada. Então, hibisco, planta, tudo aqui está com o sentido original dela. A questão que a gente vai ter aqui da conotação é quando a gente tem um sentido figurado, ou seja, a gente dá um novo sentido para aquela palavra que estava no sentido denotativo. Então, a gente dá um outro significado para essa palavra. Então, por exemplo, você é a luz que me guia. Nesse caso, luz, a pessoa não é uma luz, literalmente uma luz. Então, aqui a gente está no sentido conotativo. Isso é importante vocês gravarem. Que sentido conotativo ou figurado implica essa questão de que a gente tem um sentido novo aqui. Então, minha vida é um mar de alegrias. Então, tá vendo? Esse mar de alegrias, não que é literalmente um mar, mas sim que ela que tem muita alegria. Você tem um coração de pedra. Não é literalmente que a pessoa tem um coração de pedra. É que sempre aqui na conotação a gente tem uma característica que era disso. Então, por exemplo, ter um coração de pedra, a gente tem a ideia aqui de que ela tem uma característica que é do coração da pedra, que é essa questão de ser fria, ser duro e tudo mais. Mexi nas coisas da minha mãe e ela ficou uma fera. Não literalmente ela ficou uma fera, mas ela ficou com atributos de uma fera, né? Ela ficou brava e tudo mais. Então, é a partir das figuras, o sentido figurado, que é o conotativo, ó, vê o nome, é sentido figurado, que a gente vai ter as figuras de linguagem, que são vários jeitos da gente usar a linguagem de uma forma conotativa, de uma forma figurada, tá? Então, aqui alguns tipos de figura de linguagem, a gente divide em alguns aspectos. A figura de aspecto semântico, a de aspecto sintático, de aspecto da palavra. Então, por isso que tem vários tipos de figuras de linguagem que a gente vai ver hoje. Aqui, nesse caso, a primeira é a comparação, que está aparecendo aqui. A comparação é quando a gente compara um termo com o outro de uma forma explícita. Então, eu faço versos como quem chora, de desalento, desencanto. Então, aqui eu estou comparando o verso com a pessoa que chora. E a comparação sempre vai ter esse como aqui. Diferente da metáfora. Porque a metáfora, você fala, ela é uma comparação, só que ela é uma comparação abreviada, ou seja, ela é uma comparação que não tem termo comparativo, ou seja, ela não tem nenhuma dessas partes aqui, nem o como, nem o tal qual, nem o tal como. Então, a metáfora vai ser, por exemplo, meu coração é um balde despejado. Você vai falar que uma coisa é a outra aqui, tá? Então, isso aqui, a gente tem uma metáfora, a gente não tem uma comparação, porque essa metáfora, ela tá pegando, de certa forma, ela tá comparando o balde despejado com o coração. Mas aqui, a gente tem essa ideia de que o coração não é um balde. Ele tá como um balde, ele tá, por exemplo, derramado, vazio. Então, a gente pega características da outra coisa. Aí, a gente tem a hipérbole. A hipérbole é toda aquela afirmação exagerada. Então, por exemplo, quando você exagera muito em alguma coisa, é hipérbole. Igual aqui, meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em surge sangue. Então, tô falando que o olho é tão pequeno que não consegue ver o mundo. Ou se não, por exemplo, mãe gosta de fazer isso, né? De falar, eu já falei 1 milhão de vezes. Ou a gente fala assim, eu tô morrendo de cansaço, eu tô morrendo de sono. E tudo bem, as pessoas às vezes morrem de cansaço. Mas quando a gente fala isso, a gente não está morrendo literalmente de cansaço, tá? Então, isso que é uma hipérbole. A prosopopeia, gente, o que está acontecendo com o Renan, que eu admito ele aqui, e fica aparecendo direto para mim. Agora acho que foi. A prosopopeia ou personificação é quando a gente atribui qualidades, sentimentos, ações de seres animados a seres inanimados. Quando eu falo seres animados, não são seres que são animados, super animados. São seres
que têm vida, de certa forma, tá? E se mexem e tudo mais. Então, é quando a gente dá características desses seres, que são animados, que se mexem, a seres que não se mexem, a seres inanimados. Então, por exemplo, os ventos sussurravam nos meus ouvidos. Aqui, sussurrar não é algo que um vento faria, é algo de algum ser animado que faria isso. Então, aqui é basicamente isso. Eu estou fazendo uma personificação. Eu estou dando atributos do que é animado a uma coisa que não é animada, que é o vento, que não tem vida. Então, gente, só se vocês puderem avisar o Renan aí, porque ele tá aparecendo horrores aqui. Eu estou tentando admitir ele, eu fico aceitando. Já apareceu 3 Renans aqui para eu aceitar e ele não consegue entrar. Só avisa que, não sei, algum problema aí que ele tá passando e que não sabemos o que é. E aí a gente tem a sinestesia. A sinestesia, ela vai ser aquela mistura dos 5 sentidos. Lembra que a gente tem 5 sentidos? O paladar, o olfato, o tato, a audição e a visão. Então, é quando você mistura mais de um para descrever alguma coisa. Então, gosto de quem canta com voz macia. Então, voz macia, voz a gente percebe pela audição. E macia pelo tato. As cores quentes estão em alta nesta época do ano. Aqui a gente tem uma questão entre cor e quente. Cor é essa questão da gente perceber com a visão e quente com o tato. Então tem essa mistura. E aí tem a questão da metonímia. Na metonímia, a gente vai ter uma parte pelo todo. Na metáfora, a gente aproxima 2 realidades que são distintas. Por exemplo, a gente, igual aqui, né? Você é a luz que me guia. Eu estou pegando você e a luz, que são coisas que não tem, a princípio, não tem nenhuma relação. E coloco junto. A metonímia, ela é quando você troca uma palavra pela outra, mas porque elas têm alguma proximidade semântica. Quando eu falo de semântica, é de sentido. Quando elas já estão próximas. Então, por exemplo, se eu falo, ao invés de falar que eu li Dom Casmurro, que é o livro do Machado de Assis, eu falo, lemos Machado com interesse. Então, lemos Machado de Assis. Então, E por que eu troco Machado pela obra dele? Porque tá próxima, né? Machado de Assis que fez a obra dele. Então, a gente tem uma proximidade aqui. Então, a gente vai trocar por ter essa proximidade. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala... a gente pode falar, tal pessoa não tinha um teto para viver. Não é que ela não tinha um teto, ela não tinha a casa inteira, mas você usa uma parte, né? A parte pelo todo. Porque você não vai falar casa, você fala uma parte da casa que é o teto. Bom, eu vou falando qualquer coisa, vocês vão me avisando, tá? Se tiver alguma dúvida. A gradação, nossa, deu um grito, né? A gradação é quando a gente tem várias enumerações e vai crescendo ou decrescendo. Isso vai ficar mais claro agora. Já se supõe um príncipe, um gênio, um deus. Então, tá vendo? Isso daqui é uma enumeração, quando você fala várias coisas, e é uma gradação porque tá aumentando. Começa de príncipe, vai para gênio, vai para deus. Então, tá aumentando aqui essa questão. Isso é a gradação. Aí a gente tem... E eu vou falar um monte hoje, já falei, né? Porque, ó, aqui eu tô no semântico ainda, depois tem fonético, depois tem sintático. Dá para vocês verem aí na própria apostila, né? Que vai um tantão, assim, de coisa que eu vou falar. Então, a gente tem a antítese também, que é o contraste. A antítese é quando a gente tem contraposição. A gente tem 2 palavras com sentido oposto, na mesma frase. Ou perto, não precisa ser na mesma frase, mas perto. Ele estava entre a vida e a morte, então aqui, perto. A educação é luz sobre trevas, então também luz e trevas, oposto e está perto. Diferente do paradoxo. O paradoxo também são ideias opostas, mas ela é um pouco a mais que a antítese, porque a antítese, eu posso falar que uma pessoa estava entre a vida e a morte, e isso não parece estranho. Isso não parece uma coisa que não aconteceria. Mas o paradoxo, ele
ele é uma coisa que aparentemente não pode existir. Então, por exemplo, aqui, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Como que uma pessoa está contente e não está contente ao mesmo tempo? Como que uma dor dói e ao mesmo tempo você não sente? Aparentemente, parece uma coisa impossível de acontecer. Mas não é, né? Num tom poético, não é. Então, até mais porque aqui nessa frase, o Camões está falando sobre o amor. Então, ele fala, o amor é um contentamento descontente. É aquela coisa agridoce, né? Eu gosto, mas não gosto, que acontece com relacionamentos. Então, aí que está esse paradoxo. Aí a gente tem o eufemismo. O eufemismo é quando a gente substitui uma expressão que é desagradável, que é áspera, por outra que é um pouco mais amena. Então, ó, você faltou com a verdade a um homem. Ele partiu dessa para uma melhor. Tá vendo que a gente está usando, para não falar que a tal pessoa mentiu, a gente fala faltou com a verdade. Para não falar que a pessoa morreu, a gente fala que ela partiu dessa para uma melhor. Ah, ela está com Deus. Então, é aquele... Você usa uma expressão para dar uma amenizada. E aí a gente tem o litote. Litote é quando você tem uma negação, você afirma uma coisa pela negação. Por exemplo, se eu falo, ele não é bobo, não é nada bobo. Eu estou falando que ele é esperto. Mas eu não falo que ele é esperto. Eu falo isso, só que ao contrário, só que falando o oposto, só que falando a negativa do oposto. Então, ele não é bobo nem nada, né? A ironia muito conhecida, né? Que é você falar uma coisa querendo dizer o contrário, com um efeito de intenção sarcástica, que é aquela coisa do engraçadinho, mas que tem um deboche aí. Então, por exemplo, aqui, ele tirou 0. Nossa, que nota excelente. Então, lembrando que para você saber ironia, você tem que saber o contexto, assim. Então, tem que dar o contexto. Igual aqui também no Monteiro Lobato. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Então, né, judiar de crianças e ser mestra e excelente também aqui, já tem uma certa ironia aqui, porque, na verdade, estava falando que ela não era excelente, ela era uma péssima pessoa. Aí a gente tem a perífrase e a antonomásia, que são muito parecidas, porque, basicamente, você trocar o nome de um ser pelo nome que ele é conhecido, igual na perífrase. Você pega uma expressão, você não fala, por exemplo, igual aqui, o rei dos animais rugia alto. Você não fala o leão, você fala pelo que ele é conhecido. Igual, por exemplo, você não pega a questão de falar... Aqui, esse daqui, o exemplo que eu ia dar é mais de antonomásia. Então, aqui vamos ficar nessa base da perífrase, que a perífrase é quando você realmente pega e designa um ser pelos atributos dele. Igual, por exemplo, o rei dos animais é o atributo do leão. A antonomásia é um tipo de perífrase. Mas essa daqui é super específica. Você pega, ao invés de um nome próprio, você usa um nome comum, ou uma perífrase. Por exemplo, você não fala Rio de Janeiro, que era o que eu ia falar. Você pode falar a cidade maravilhosa. A mesma coisa aqui. Eu não falo Virgulino Ferreira, eu falo Lampião. E Lampião é um nome comum, só que virou um nome meio que próprio. Essas são do aspecto semântico, que tem a ver com o sentido. Agora, a gente vai ver algumas figuras de linguagem que tem a ver com o aspecto fonético, ou seja, com o som das coisas. A literação e a assonância, que estão meio separadas aqui, mas elas sempre meio que caminham juntas. A literação é quando a gente repete fonema consonantal. Então, consoantes. A assonância é quando a gente repete vogal, tá? Ou idênticas ou semelhantes. Geralmente elas andam meio juntas. Então, aqui, boi bem bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. Então, aqui é uma repetição super forte de B. Então, é uma literação, mas também tem uma assonância aqui, porque a gente tem uma repetição também das vogais, principalmente o O e o A. Então, também, né, igual aqui, O, formas salvas, brancas, formas claras. Tem também a repetição de O e A, mas também tem a repetição de F e de S, principalmente de S aqui. Então, elas andam muito juntas, a assonância e a literação. Aí a gente tem a paronomásia. A paronomásia é aquela do trocadilho, do jogo de palavras. Então, igual tem aqui, levou o seu retrato, o seu trapo, o seu prato.
é você pegar palavras que têm um som meio parecido. Isso aqui acontece bastante em piada, das pessoas usarem porque abusarem desse sentido próximo das palavras. E aí a gente tem a onomatopeia, que é quando você imita um som que existe na natureza, não só, mas assim, no mundo. Então, por exemplo, toquei a campainha, din-dom, ou depois da meia-noite o galo cantou, cocoricó. Então, você está escrevendo e está imitando um som. Então, isso daqui é onomatopeia. E aí a gente vai para o que eu acho que é o último tipo, que é o do aspecto sintático. Então, aqui no aspecto sintático, e ela vai ser um pouco mais longe da questão do sentido figurado que a gente viu ali, mas mesmo assim, ela tem um recurso estilístico nesse caso. Quando eu falo estilístico, é de estilo mesmo literário. A gente usa bastante figura de linguagem, mas assim, onde tem muito mesmo, é na literatura. Então, a gente tem a elipse, ela é a omissão de um termo que eu não preciso ter falado antes, que ele já vai estar lá, sem eu precisar ter mencionado ele. Aqui era para ter um na mesa, 2 panelas. Eu acho que não apareceu aqui, né? Não, ficou... Mas aí vocês acrescentam um na aqui. Porque é na mesa, 2 panelas. Aqui, o que tá, não tá aqui, mas que a gente não precisa dele para a gente perceber? O A. Ou tem, né? O A com H. De haver. Ou A ou tem. Que a gente não tem aqui, mas que ele significa, né? Ele tem essa ideia do tem aqui escondida. E que não precisa estar aqui. Já o zeugma, ele é uma omissão, mas não é igual a elipse. Você precisa ter mencionado antes. Então, a elipse, você só esconde a questão do termo. No zeugma, você tem que ter primeiro mencionado esse termo para depois esconder. Então, por exemplo, eu gosto de sorvete. Maria de chocolate. Então, essa vírgula aqui é porque está no lugar do gosto. Sua casa é enorme. A minha é mais simples. A minha o quê? A minha casa. Então, também está escondido, mas eu falei antes. Então, essa é a diferença da elipse e do zeugma. Os dois vão esconder termos, mas no zeugma você tem que ter falado antes. Aí a gente tem o pleonasmo literário, porque a gente tem o pleonasmo vicioso, que é aquele subir para cima, descer para baixo. Mas o pleonasmo literário é quando você tem a intenção de intensificar alguma coisa, de dar mais ênfase. Por exemplo, você falar... Chovia uma chuva de resignação. Você não precisava falar que chovia uma chuva, mas é um jeito estilístico de você dar mais ênfase na chuva. Outra coisa que a gente tem é a silepse. Silepse é muito doida. Muita gente acaba vendo como um erro, assim. Que é a questão da concordância, não com o termo, mas com não com o termo escrito, mas com uma coisa que não está escrita, mas está subentendida. Por exemplo, assim... A grande concorrida São Paulo. Nesse caso, talvez era para concordar no masculino, porque São Paulo é um nome masculino. Só que está concordando com uma ideia implícita aqui de cidade, a grande concorrida cidade, que não está escrita, mas está aqui. A multidão assistia satisfeita, aplaudiam e acreditavam. Isso aqui alguém podia falar, está errado, porque se há multidão, tem que estar no singular aqui também. Mas não porque está acontecendo uma silepse. Então, aqui a gente tem o plural, porque a multidão, querendo ou não, ela expressa uma ideia de plural. Mas a palavra que é usada é no singular. Então, isso daqui está concordando com a ideia de plural. Você e os que pensam assim, não teremos muitas surpresas. Então, aqui também, você e os que pensam assim, não teremos. Seria não tem, né? Porque é você e os que pensam. Só que, nesse caso aqui, essa pessoa se inclui na hora de escrever. Então, por isso que é o teremos. Então, a silepse é isso, é concordância com um termo que não está escrito, mas está subentendido. O hipérbato é basicamente inversão. Existe uma ordem, a ordem direta das frases, que você pode até colocar. A ordem direta, você pode acrescentar aí, é sujeito, verbo
Complementos. Essa é a ordem correta, assim, direta. Tudo que não tiver na ordem direta está no hipérbato ou na ordem inversa, que é a inversão. Então, são como cristais suas lágrimas. A ordem direta seria: suas lágrimas são como cristais. Ou aqui, estudam ansiosos candidatos para o Enem. Então, seria: os candidatos estudam ansiosos para o Enem, a ordem direta. Mas se trocou e o hino nacional é inteiro, cheio de hipérbato. Como a gente já comentou, eu acho que em algum momento. A gente tem o anacoluto. O anacoluto é quando a gente muda de estrutura muito rápido, de uma forma muito abrupta. Isso a gente faz bastante na língua falada. Por exemplo, eu, toda vez que chego, você me chama para conversar. Quando a gente começa com eu penso que você vai conjugar depois. Sei lá, eu gosto, eu não gosto, eu chego. Não. Ele começa com eu, aí depois, toda vez que chego, você me chama. Então, muda a estrutura no meio. A gente faz bastante isso. A gente faz assim: esse chapéu, eu acho que você gostaria dele. A gente faz muito isso. Então, o nome disso é anacoluto. E aí, a gente tem dois parzinhos aqui, que é o assíndeto e o polissíndeto. Síndeto quer dizer conectivo. Esse A na frente é sempre sem. Então, é quando você não tem nenhuma conjunção, não tem nenhum conectivo. Você vai colocando várias frases só com vírgula. Não tem nenhum e, nenhum mas, nenhum ou, nenhum porquê. Então, quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas. Embeleza-se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se na terra, dissolve-se, eterniza-se. Então, aqui a gente tem várias enumerações. E o polissíndeto é o contrário. Olha o poli aqui na frente, é muito, né? Então, a gente tem vários síndetos, a gente tem várias conjunções, então tem essa repetição, principalmente do E. Então, trabalhe, teme, lime, sofre, sua. Então, aqui a gente tem uma repetição muito grande. A anáfora é quando a gente tem a repetição de uma palavra ou de um começo de expressão no começo. Mas tá vendo que, não confundir com polissíndeto, porque polissíndeto é só a repetição de conjunções, de conectivos. Na anáfora é a repetição de uma expressão inteira ou de uma palavra inteira, né? Então, água de fonte, água de oceano, água de pranto, água de rio, água de chuva, água cantante. Então, tá vendo esse água de, água de, água de? É uma anáfora porque tá retomando, né? Tá repetindo essa expressão várias vezes. Aí a gente tem uma anáfora. Ok. Renan continua na labuta de não conseguir entrar aqui. Então, gente, é isso. Alguma dúvida com relação a essa matéria? A gente tem esse poema aqui da Lua. Você não soube responder, Nath. Então, aqui, aí vem a 1 e fala, na figura de linguagem presente no verso, lugar de muita miséria e pouca diversão, isso aqui devia estar entre aspas, né? Lugar de muita miséria e pouca diversão, também aparece. Então, aqui a gente tem uma oposição entre miséria e diversão. Então, aqui, nesse caso, a gente tem que achar onde a gente acha uma outra oposição. Porque aqui, né, miséria, diversão, então, e muita e pouca. A gente tem uma antítese aqui. Então, sim, a gente tem na B, porque a gente tem essa questão de justiça e injustiça. Então, é muito, sempre que falarem assim, derem uma frase, e você tem que achar a mesma classificação da frase, primeiro classifica a frase e depois tenta procurar. Então, por exemplo, aqui, classificou em antítese, e aí agora fica mais fácil você achar qual que tem antítese aqui. Então, sim, essa daqui é a B. Vou deixar em negrito.
as alternativas. E a 2, o que vocês colocaram? Então, aqui, qual que é o único que não tem essa linguagem figurada? O homem maduro tem, por vezes, um olhar estrábico de pavor. Nesse caso, esse olhar estrábico de pavor ele não tem literalmente um olhar estrábico, né? Então, não entra aqui essa linguagem figurada. Gente, tem umas pessoas me ligando de Minas Gerais. Uberaba. Agora que eu vi que o DDD 034 apareceu Uberaba, Minas Gerais. Estou tipo... Se eu não tivesse em aula, eu atenderia para ver qual é que é, sabe? Que cadeia, de qual cadeia que é. Hoje o adolescente tem uma sensação de onipotência. Aqui a gente não tem uma linguagem figurada, porque tá falando realmente no literal ali, né? Que a onipotência está tudo no sentido literal. Até hoje não entendi como aquele pingo de gente. Então, pingo de gente também tá no sentido figurado. Tias se arremessavam, não literalmente, elas não se arremessavam. Às vezes eu quero pensar que o jovem é uma figura antiga, obsoleta, espectral. Então aqui também tem uma figura de linguagem, né? Uma linguagem figurada, porque o jovem ele não é uma figura obsoleta, espectral, né? Espectral é aquilo que a gente tem de aquelas janelas, né? Que a gente vê fragmentado. E aí, o que vocês colocaram na 3? Que nem precisava ler o texto inteiro aqui. A Nath colocou Aqui, quando fala, né? No último período, afirma-se que os idosos não querem descansar, pois a eternidade estaria espreitando logo ali na próxima curva. Sim, a gente tem um eufemismo e uma prosopopeia, porque está dando características não animadas a seres não animados, e tem um eufemismo também, porque, na verdade, é meio que a morte, né? Quando fala essa questão da eternidade espreitando, é a morte. Então, certinho, é a A, tá? Na 4, deixa eu colocar aqui, que eu acabei não colocando. E a 4... eu coloquei também na 4. O que vocês colocaram? Aqui a gente tem quando fala a Lua foi ao cinema, né? Passava um filme engraçado. Então, a Lua tá fazendo coisas de pessoa, né? Então, sempre que tem essa personificação, né, vai ser uma personificação. Porque ela tá fazendo, né? Igual aqui, ó, personificação. Pois a Lua vivencia uma situação que é própria do ser humano. Porque tá falando que a Lua foi no cinema, que passava um filme engraçado. Não tinha porquê, era apenas uma estrela bem pequena, dessa que quando apagam ninguém vai dizer, que pena. Então, assim, né? Aí depois fala a história de uma estrela que não tinha namorado. Então, basicamente, é a história da Lua indo no cinema. Então, a gente tem uma personificação aqui. Beleza. Aí, na 5, o que vocês colocaram? Sim, na 5 a gente tem uma comparação, Nath, tá certinho. Então, seus olhos são brilhantes como a luz da Lua. Aí, aqui a gente tem uma comparação, porque tem esse como. A 6... que tem a ver com essa questão da tirinha aqui. O que vocês colocaram na 6? A gente tem exatamente uma ironia aqui, né? Porque fala, tá coça que coceirém, não estou tocando a minha viola invisível. É basicamente isso que a gente faz, né? Com essa questão da ironia, até um pouco mais de sarcasmo, assim, que é do tipo de tirar a pessoa mesmo, né? De ser, às vezes, meio ofensivo. Então, é isso que temos aqui. Sim, é a ironia. E na 7, o que temos?
Isso mesmo, Nath, Melissa, a gente tem uma antítese aqui, porque a gente tem essa ideia de som, silêncio, luz, escuridão, dia e noite. Então, a gente tem não e sim, e a todo momento, essa ideia de colocar coisas opostas. Então, sim, a gente tem aqui uma antítese. E eu não sei de onde veio esse hipérbole aqui. Estou muito perdidita com essa configuração. Não sei de onde que vem essas alternativas aqui. Mas, ok. Muito estranho. Ah, tá. É porque isso daqui era daquela. Ah, entendi agora. Entendi. É porque essa é dessa aqui. E eu não coloquei aqui. Essa é a continuação dessa, a continuação dessa. Agora entendi. Enfim, gente, a 8, para finalizar, o que vocês colocaram? Beleza, tem a C. Então, tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte, no céu, a luz pia. Esse monte de gente na rua como se fosse papel. A gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Então, beleza. Quando a gente tem aqui, no céu, a luz pia, o autor utiliza a personificação para criar um efeito de subjetividade. Sim, então não está certo. Porque quando a gente coloca essa coisa da luz piar, tem uma personificação e aí a gente tem uma ideia de subjetividade também. Porque toda figura de linguagem, sempre que tem figura de linguagem, dá um ar subjetivo. O corpo é a casa dos pensamentos, aponta para uma subjetividade, efeito conseguido com o emprego da metáfora. Beleza? A gente fala que o corpo é uma coisa, é a outra. Então, aqui a gente tem... a gente tem uma metáfora. Como se fosse papel, o autor estabelece uma relação de comparação implícita? Não, ou como aqui, é explícita. Guardar o corpo cansado, é um exagero intencional. Não tem exagero aqui, né? É guardar o corpo cansado. Então, a gente tem 1 e 2. Então, a gente tem a B, na verdade, tá, gente? Então, é isso. Alguma dúvida com relação a essa matéria? Não, tudo certo? Então, gente, é isso. Deixa eu parar de gravar aqui.